lá. Quem está chegando aí, já me dá um oi. A gente já vai batendo um papinho aqui com os que estão chegando até das 13 às 15 horas aqui, beleza? Quem está chegando? 5 pessoas. E aí, pessoal que está chegando, tudo bem? Aí, ó, já veio um joinha aqui. Sabe o que eu ia pedir para vocês que estão entrando? Escreve alguma coisa aí, por favor, porque não está chegando nada para mim aqui. Aí, agora sim. A Roberta Brito, original Roberta. Como é que você tá? Tudo bem? Legal. Nós vamos aqui batendo um papinho de leve até dar aí as 15 horas e a gente começar aqui com a nossa live, tá? Espero que entre aí o maior número de pessoas. Estamos um pouco adiantados aí para a hora que der as 15 horas a gente conseguir começar, tá legal? Eu vou falar um pouquinho também hoje desse cara aqui, ó. A Fonte, que é o meu livro, né? Um livro que fala aí sobre dicas, mitos e verdades da indústria automotiva, segredos, aliás, né? Tem alguns segredos aqui também. De repente, nesse período aí de coronavírus e de quarentena, pode ser uma ótima leitura, uma ótima oportunidade, ok? É o A Fonte. Esse foi um livro aí que durante muito tempo as pessoas vinham me pedindo para a gente pegar as dicas, as coisas que acontecem ali no programa Autosport, do período de testes com a indústria automotiva. E aí eu compilei tudo isso, virou um livro bacana, um livro fácil de ler e que você consegue aí ter acesso a ele através do carcarestore.com.br, né? No que você pede, ele já vai direto para o teu endereço. As vendas são só online, mas a gente já está num projeto interessante de disponibilizá-lo também, né, online, porque hoje tudo é online, né? Agora o que é legal aqui é que você recebe na tua casa, você não precisa ir em nenhum lugar buscar o livro, né? Mais uma vez aí, com essa história de coronavírus, é importante a gente ficar dentro de casa, aqueles que podem, né, os que estão aí no front, estão trabalhando, porque alguns serviços essenciais de empresas e da mobilidade urbana, dos hospitais, de segurança, enfim, estão trabalhando, né? Então, vai uma dica aí, o livro A Fonte, como uma boa dica aí para você ter de literatura durante o coronavírus, beleza? Durante a quarentena aí. Espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando, que é o mais importante. E aí, antes da gente começar, depois eu vou falar sobre isso na live, né? Mas para vocês que estão esperando aqui, oi Eurides, tudo bem, querida? Na paz? Você sabe que eu li um negócio que eu achei bem bacana, eu li um negócio que eu achei bem legal. Eu li uma postagem que falava assim, né? Que a maioria de nós está esperando para que o mundo volte ao normal, mas na verdade o normal era aquele mundo cheio de problemas, né? Nós não podemos desejar, nós não temos que desejar que a vida volte ao normal como era antes. Nós temos agora que voltar melhores do que éramos antes, né? Menos egoístas, mais humanos, né? Cuidando mais do próximo, cuidando mais da natureza. Então, depois desse coronavírus, não vamos desejar para que voltemos a ser como era antes. Vamos desejar para sermos melhores,
voltarmos melhores do que éramos antes, ok? Bom, eu queria ir batendo um papinho com vocês aqui enquanto as coisas acontecem, pode ser? A Marina, né, da Rondomax, Grupo Promarcas, como é que você tá, Marina? Tudo bem? Prazer em ter você aqui com a gente, ok? A Eurides, né, boa tarde a toda a equipe YPF, clientes e amigos juntos. A Eurides está ali, né, sempre conectada aí com seus clientes, com seus parceiros, com a empresa, isso é bem bacana. Leandro Coelho, mestre César, nossa, quem me dera mestre, obrigado pelo elogio. Leandro, YPF, BA, como é que vocês estão? Tá entrando mais gente aqui, como é que estamos de horário? Que horas são aí, Enzo? São 2h56. Então, quase lá, galera, estamos quase lá. Alcir Souza, e aí Alcir da Brida, como é que você tá, querido, tudo bem? Fica com a gente aí que a gente tá com umas dicas bem bacanas. E veja bem, era importante para mim que vocês aqui participassem e fizessem perguntas, né? E eu vou tentando aqui responder para vocês. Nós vamos tratar hoje de 3 temas, né? Primeiro, que o carro da maioria de nós aí está parado na garagem, né? Se existe aí alguma dica para preservar um pouco o carro, porque está muito enganado quem acha que carro parado na garagem é problema zero. Pelo contrário, eu brinco que um carro parado é igual uma pessoa acamada, né? Se você não movimentar essa pessoa, ela tem uma série de problemas, o carro não é diferente. E aí nós vamos dar algumas dicas, né? Essenciais para manter o carro em perfeito estado, para que a hora que você dê partida no carro, você não tome um susto depois do coronavírus aí e o carro tá morto na garagem, né? Nós vamos falar também de asepsia, né? Quais os tipos de asepsias que existem, quais são as mais eficientes e por quê, né? Se é mito ou verdade que o álcool em gel, esse que a gente usa para as mãos, se ele resseca a parte de couros, plástico, painel do carro. E aí quando formos falar aí dessa questão dos cuidados com o carro, tem um capítulo especial de lubrificantes, que mais do que nunca agora, nessa região, nesse momento de quarentena, a gente vai entender por que é tão importante você utilizar o lubrificante certo, entender o que é o 5W30, entender um pouco a diferença que faz os pacotes de aditivo e principalmente com o momento que a gente está vivendo, o TAS, né? Que é essa tecnologia anti-estresse que vem nos lubrificantes YPF, nos lubrificantes Elion YPF, tá bom? Nós temos aqui a Saneli, né? Friane, falei certo, querida? Ela está assistindo, boa tarde, galera, boa tarde, Saneli. YPF Brasil, fala César, grande abraço, olha aí, né? A nave mãe mandando aí segue o jogo pra mim aí. Então vamos lá, começando, 3, 2, 1... Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, alegria imensa estar aqui com vocês. Já tivemos aqui a presença na nossa live da Eurides, do Alcir, da Saneli. Temos aqui a YPF, nave mãe, mandando o ok aqui pra gente. Vamos lá. Essa live da gente aqui vai ser bem bacana, bem dinâmica. Vamos tratar de 3 assuntos importantíssimos, ok? E você não pode ficar de fora. A primeira coisa é o seguinte: a maioria dos carros estão parados na garagem. Pois é, a gente em casa e carro na garagem. O carro parado na garagem ali, será que requer alguns cuidados, né? Para que o carro não tenha problemas. Eu costumo dizer que carro parado é igual uma pessoa acamada. Pois é, uma pessoa quando está lá parada na cama, você tem que fazer ela se movimentar, você tem que tratar ela com fisioterapia, isso e aquilo, senão ela é um organismo vivo, né? Então ele tem uma série de problemas. Com o carro não é diferente. Nós vamos falar sobre isso e na hora que formos falar de alguns cuidados, vamos entrar num capítulo importante para falar sobre lubrificantes, principalmente agora, com o carro parado, com partidas muito remotas, né? Uma vez por semana, ou sei lá, 2 vezes por semana, você vai ver como o lubrificante certo e com as tecnologias corretas fazem toda a diferença. É o momento de você entender o que significa esse tal de 5W30, talvez eu vá dizer aqui de uma forma que você não tenha ouvido até então e vai poder levar isso para os teus conhecidos, para a tua empresa e para os teus negócios. E vamos começar com um dos itens. O item é o seguinte: asepsia nos automóveis. Pois é,
Tanto se falou, né, e eu fui um cara que militei muito em cima dessa questão da asepsia no carro. Quem tem o livro A Fonte, onde eu tenho lá uma série de dicas bem bacana, aliás, tem um capítulo que eu falo só de lubrificantes aqui no livro A Fonte, né, que você consegue adquirir através do Car Care, que é Care, C-A-R-E, store, né, de loja em inglês.com.br. É uma ótima literatura para quem está aí parado na quarentena. E lá eu falo da YPF, eu falo da nossa saga, do nosso carro de corrida, falo também de algumas dicas sobre lubrificantes bem interessantes, entre várias outras, né? E vamos lá, lá eu falo um pouco sobre o que é asepsia, higienização do carro. Então, primeira coisa, mito ou verdade? O álcool gel, como a gente conhece, o que faz asepsia nas mãos, ele de fato acaba agredindo, ressecando a parte de couro, de painel e tudo mais? Sim. Porém, gente, deixa eu falar uma coisa. O momento agora não é de se preocupar com isso. Se é o álcool em gel que você tem para limpar o carro, usa. O nosso maior inimigo agora é algo muito maior do que a possibilidade de ressecamento de um couro, porque esse ressecamento não é assim, ele é muito sutil. Agora, o coronavírus não perdoa. Você não tem nada para limpar? Passa álcool gel no volante, sim, ok? Claro que a indústria está se movimentando em desenvolver álcool em gel 70% com glicerina, né? Então, o pessoal está se desenvolvendo por aí para ter o álcool em gel mais adequado para você usar em superfícies que você tem ali o toque, né? E eliminar aí o contágio do coronavírus, e não só dele, de bactérias, fungos, né? E outros vírus que estão espalhados por aí. O que é importante vocês saberem, nós fizemos uma matéria no programa Auto Esporte, e vejam vocês, volante, maçaneta, o puxador interno, alavanca de câmbio, também ali o freio de mão, apresentou uma quantidade de fungos, bactérias e vírus maior que a de um banheiro público. Exatamente, maior do que o vaso sanitário de um banheiro público, o que mostra que as pessoas não fazem a higienização, a asepsia correta dentro dos automóveis, tudo bem? E aí, todo mundo acaba se preocupando e deve se preocupar com as áreas de contato. E eu vejo muita gente na hora de fazer essas limpezas, porque você, vamos lá, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar da maçaneta, que todo mundo põe a mão. Você vai lembrar da alavanca de câmbio, do volante, mas vamos combinar que naquela posição, na maioria das vezes, só você dirige. Pensa, é só você que dirige ali. Agora, em tempos como esse, você vai parar o carro num valet, você está resfriado, espirrou, contaminou o volante, a alavanca de câmbio, passou a mão no nariz e pôs a mão, que a gente não percebe, e pôs a mão no freio de mão, seja de botão ou seja de alavanca, e você entregou esse carro lá para o valet. E aí ele tocou aquilo, levou as mãos ao rosto e aí deu problema. Então, nessa hora da troca do volante é que a coisa acontece, é que a contaminação acontece. Então, também é o inverso. A hora que você recebe o carro do valet e vai entrar no carro, nessa hora, se ele espirrou ou se ele estava contaminado e deixou ali uma série de fungos e bactérias, também você dançou. Nessa hora, você já deve ter imediatamente álcool gel nas mãos, né? Aquele que está na sua bolsa, já vinha ali melando, né? Maçaneta, puxador, volante, o botão ali de contato ou a chave do carro, a alavanca, os comandos que foram onde ele pode ter mexido. Certamente ele mexeu no freio de mão. E tem um item que todo mundo esquece. Você se lembrou do cinto de segurança? Todo mundo, né, vai pegar o cinto de segurança e clicar o cinto de segurança ali. Então não se esqueçam de todas as superfícies, principalmente a mais óbvia delas. César, existem outros produtos de higienização, de contato, que sejam tão bons quanto o álcool em gel, e agora o álcool em gel
com glicerina, né, para evitar ressecamento? A maioria não. O mais certo é, sem dúvida, o álcool em gel. Agora veja, o álcool em gel ele cuida de superfícies. Nós precisamos de mais coisas, né? Coisas que passem no banco, que é onde você senta. Às vezes você senta, como é que você se ajeita no banco? Você põe a mão e se arruma no banco. Então, há o contato de mão, há o contato de suor no assento também. Uma asepsia, ou das melhores asepsias que tem, na verdade são duas. E uma, para mim, é mais ou menos, e a outra é excelente. Qual que é a mais ou menos? Você já deve ter ouvido falar na tal da granada. A granada é um recipiente que você deixa dentro do carro, como se fosse um aerosol. Você vai abrir aquilo e ele vai soltar uma fumaça química dentro do carro. Você vai deixar o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, ventilando ali a parte interna, o recircular. Para quê? Para que esse produto químico, que tem cheiro, ele deixa cheiro dentro do carro, enfim, também entre dentro dos dutos e passe pelo filtro do ar-condicionado. A gente está muito preocupado com aonde a gente põe a mão, e eu vejo poucas pessoas preocupadas por onde você respira. Pergunta para vocês que estão ouvindo a gente aqui, ó, a Elaine, meu amor, Giovana, o Pablo Moraes, a Ana Graciano, há quanto tempo vocês não trocam o filtro do ar-condicionado? O vírus, ele entra no toque, mas se você respirar ele também, este e qualquer outro, bactérias e fungos. Tem filtro que ele está gerando uma poluição dentro do carro muito maior do que se você não tivesse filtro, porque o filtro ele acaba entrando sujeira, como poeira, como galinhos e folhas, tem inseto, tudo para ali. Como ele fica hora quente, hora frio e hora úmido, é o ambiente mais propício para que você tenha ali a proliferação de fungos e bactérias. A hora que ele gruda naquele ambiente ali, ele vai se proliferando, entendeu? Já existem filtros que ele vem com um filtro de carvão ativado, que é para matar fungos e bactérias. Assim como existem produtos que você passa no filtro para que ele não se prolifere, porque veja, também de nada vai adiantar você pôr um filtro novinho numa tubulação que está cheia de fungos e bactérias. Quando você joga essa granada, a intenção da granada é limpar todos esses dutos, desinfetar, fazer a asepsia de tudo que está dentro dos dutos, inclusive nos difusores por onde o ar sai e entra em contato com a gente. Pele, quando a gente respira e daí por diante, ok? Deu uma escurecida aqui, o que aconteceu? Bom, qual é o que eu mais gosto, qual é o que eu recomendo? Ozônio, máquina de ozônio. A máquina de ozônio, por exemplo, para quem fuma e fica aquele cheiro no carro, a hora que você coloca a máquina de ozônio, ela elimina todo e qualquer cheiro, como o do tabagismo, como de uma umidade por vazamento ou alagamento, e mata fungos, bactérias e todos os tipos de vírus. O mais legal dele é de que não tem cheiro, pelo contrário, ele tira qualquer cheiro ruim que você tiver lá. Como é que é essa maquininha de ozônio? Ela é uma maquininha quadradinha que você deixa dentro do carro também, 30 minutos o carro fica ligado e o ozônio vai circulando dentro do ar-condicionado. Ele, aonde o ozônio entrar em contato, banco, a parte de assoalho, a parte de tapete, parte de painel, por onde ele entrar, ele vai eliminar cheiro, fungos, bactérias, vírus e daí por diante, ok? E eu vou te falar, Cezão, mas quanto é que custa uma aplicação de ozônio no meu carro? Cara, uma aplicação de ozônio fica aí na casa dos R$150, R$160, e que eu recomendo que você faça aí uma vez a cada 6 meses, né? E aí você vai ter o carro higienizado. Veja, o carro está higienizado, mas você precisa manter com uma frequência constante o contato, né? Partes e superfícies onde você tem contato, tudo bem? Então essa nossa primeira parte da live aqui foi para falar de asepsia, né? Vocês aí, todos nós, às vezes temos fornecedores que dirigem caminhão e daí por diante, precisamos ajudar esse pessoal que não parou
que está mantendo aí, né, o Brasilzão funcionando, saudáveis, né? Gente, não tenha dúvida que nada mais será como era antes. Nós vamos mudar completamente a nossa forma de se cuidar, as nossas prioridades vão mudar. Eu vou falar aqui o seguinte, eu li num post um negócio muito legal, dizer o seguinte: não vejo a hora de voltarmos ao que éramos antes. Não, gente. Nós não podemos desejar voltarmos no que era antes, porque exatamente o mundo como ele era antes é o problema. Nós precisamos voltar melhores do que nós éramos antes, em todos os sentidos, mais cordiais, mais humanos, menos egoístas, mais cuidadosos com o próximo e daí por diante, tá bom? Vamos para o segundo tópico aqui da nossa live. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a asepsia? Quer aproveitar e perguntar alguma coisa? Luiz Moraes, top demais essas informações. Valeu, Luiz, muito obrigado. Gente, se tiver alguma dúvida com relação à história de asepsia, me fala. Eu leio aqui e respondo para vocês, tá legal? Roberta Brito, junto conosco, Original Lubrificantes. Aí, Original, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá, um item bem legal. Seu carro está na garagem, paradão, quietão, e na sua cabeça, show, não estou gastando gasolina, o carro está parado, estou economizando dinheirinho. Agora, você está tomando alguns cuidados para que na hora que você for dar partida o carro pegue? Você sabe quanto tempo essa gasolina que está no seu tanque leva para ela apodrecer e levar alguns problemas para dentro do teu carro? E você calibrou o pneu antes de parar e ficar com ele uma semana, sei lá, 15 dias parado? Sabe o que é o fenômeno flat spot? É o pneu quadrado? Então vamos falar um pouco sobre isso. O carro parado é como uma pessoa acamada, né? Você tem que fazer fisioterapia para que ela não tenha alguns problemas aí. O carro é exatamente igual. Então vamos lá. O carro, quando ele fica parado, primeiro item que eu queria discutir com vocês, o tanque de combustível, tá ok? Nós estamos ficando pouco tempo parado? Não sabemos. Fato é que se você tá, por exemplo, com um carro meio tanque, você não está nem lá em cima e nem aqui embaixo. E qual é o problema disso? Quanto mais ar entrar no tanque, então você tem metade está líquido e metade é ar. Uma das coisas que oxidam o combustível é a presença do ar. O combustível só quer saber do ar no momento da queima, o que não significa que ele não tenha oxigênio. Isso é uma outra coisa. Tudo bem? E o que acontece? O processo de envelhecimento dele é maior. Se você deixou o tanque cheio, a quantidade de ar que se mistura, que está interferindo no combustível, é muito menor. Então ele tende a durar mais. Ou então você está com pouco combustível no tanque, o que também não é de todo ruim. Por quê? Como você está com pouco, com bastante contato de ar, mas você vai trocar aquele combustível já logo no primeiro abastecimento. Você não vai ficar esperando queimar. Vamos lá, nós ficamos, Deus o livre, tá? 1 mês de quarentena. Aí o tanque está lá no fundo, 1 mês. Só que a hora que você for andar com o carro e abastecer, você já vai entrar com combustível novo. Se o seu tanque estava na metade, você vai andar muito tempo com um combustível ruim até você trocar por um combustível novo. E se você estava com um tanque cheio, pelo menos você estava numa posição onde não tinha tanto contato com o ar. E aí você vai ter que gastar aquele combustível inteiro até entrar com um tanque de combustível novo. Fique tranquilo que entre ele ser fabricado, o processo de transporte, o tanque dentro dos reservatórios, dentro do seu tanque, para depois ser queimado, nós estamos falando aí de uns 4, 5, dependendo do tipo de combustível, até 6 meses sem maiores problemas, tudo bem? Mas você não sabe há quanto tempo esse combustível está no seu tanque. Saiu da refinaria, transporte, aí ele foi para um depósito, né? Para a distribuidora, para depois ir para um tanque, para depois ir para o teu carro. Você não sabe se ele já está 3 meses nesse percurso. Entendem?
parece uma bobeira, mas lá na frente você pode ter problemas aí do carro falhando, né? Como a maioria dos carros hoje são injeção, lendo errado ali a mistura por conta de um combustível velho. Então fique um pouco atento. César, qual o melhor combustível para períodos como esse? Um combustível de altíssima octanagem, só que ele é muito caro. Uma gasolina Podium, por exemplo, que tem 97 octanas, ela é muito boa. Na Argentina, certamente nós vamos ter menos problemas, eles vão ter menos problemas do que a gente. Por quê? Porque lá o combustível YPF, como ele vem já de uma petrolífera, onde o combustível já energiza muito, né? E o processo lá já é de combustível acima já de 90 octanas, eles têm menos problemas do que a gente, porque é um combustível de altíssima qualidade, né? Seria lindo se no futuro nós tivéssemos esse combustível aqui pra gente, né? Aí nós estaríamos aí com um combustível bem legal. Então veja que o nosso combustível ele tem bastante mistura, né? Diferente, e não é de uma bacia tão potente que energiza tanto quanto as bacias de La Plata da YPF. Tudo bem? Combustível, tudo claro, vocês entenderam? Lubrificante, tô vendo aqui, de repente vocês me fazem alguma pergunta, eu já respondo para vocês, tá bom? Eu quero interagir com vocês. Isso daqui é uma conversa entre nós aqui. Nós estamos em 70 pessoas conversando aqui, tá bom? Um outro item importante, a parte elétrica do carro. Não deixem nenhuma luzinha acesa. Tenha a certeza que você fechou a porta do carro. Às vezes você só está na garagem, você só bateu a porta. Os carros mais modernos, e por mais modernos que sejam, você bateu a porta, como você não trancou, o bichinho é tão inteligente que ele acha que ele está em stand-by. E o stand-by consome. Mesmo carros mais antigos, o virar a chave, trancar a porta e ele travar tudo, diz assim, é hora de dormir, é hora de descansar. Pode ver que quando você só bate a porta do carro, ó, faz esse teste para mim na garagem de vocês aí. Vocês vão fazer o seguinte, carro trancado, vocês vão chegar de manhã, a hora que você abrir, através do controle, ou a hora que você virar a chave, você vai escutar um barulho assim, ó. Zzz. Algumas bombas já entenderam, opa, esse cara vai entrar no carro, ele precisa do carro pronto, vamos acordar todo mundo aqui. Então a bomba de gasolina de alta pressão ela já funciona, quem tem câmbio automatizado, a bomba do câmbio automatizado já manda pressão para dentro do sistema, todas as linhas ficam pressurizadas. Agora, se você não trancou o carro, pode ver que no dia seguinte você vai chegar no carro, como está destrancado, você vai abrir a porta, esse barulho não acontece. Por quê? E a linha ficou pressurizada, quando ela deveria estar descansada, ela está de stand-by. E aí você acha que não tem problema nenhum, eu moro dentro de um condomínio, não tem bandido aqui mesmo, vou deixar o carro só fechado e não trancado. E o carro ficou de stand-by. Pode ser, dependendo do estado que a tua bateria estava, que quando você for dar partida no carro, você vai sentir ela fraca. Num primeiro momento, o carro até pode dar partida, mas você já, o carro, seja pneu, seja bateria, seja o que for, ele tem um negócio chamado memória, ele não esquece. Você maltratou ele, ele não esquece. Lá na frente, uma bateria que deveria durar 3 anos, pode durar 2,5, só por conta daquilo lá, por incrível que pareça. Porque ela é ácido, naquela hora, você criou nela ali uma cicatriz, você deixou nela uma marca que vai afetar. É quase que o sujeito que é fumante, ele vai durar um pouco mais de quem não teve acesso com o fumo, por exemplo. Tudo bem? Então fique atento, uma bobeirinha dessa, você pode dar partida no carro e ir embora. Você quando parou o teu carro, você calibrou o pneu e o step? Não? Então tá bom. Pode notar que você parou o teu carro, ele está um tempinho parado. Concorda comigo aqui, ó, quem já, produtos para limpeza no bico via tanque ou aditivo para combustível, ajuda. A única limpeza de bico e tudo tal que realmente funciona é aquela que você tira os bicos e faz numa bancada
onde tem um equipamento adequado para limpeza de bicos. Você quer manter seus bicos numa manutenção melhor? Use ou álcool ou a gasolina aditivada. Presta atenção, muitos aqui entendem, outros não. Então, eu vou nivelar aqui, tá bom? Gasolina aditivada, etanol aditivado é diferente de combustível de alta performance. Uma gasolina Podium, Racing, Octapro, V-Power, essas gasolinas aí, todas essas marcas, são gasolinas de alta octanagem. Elas não têm o objetivo de limpar. Quem tem o objetivo de limpar são as gasolinas aditivadas, que trazem dispersantes, detergentes, em alguns casos redutor de atrito. Essas duram mais e limpam os bicos. Gasolina aditivada, eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês vão entender e vai ficar legal. É igual você praticar condicionamento físico. Se você vai na academia só uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias, você não sente dor no corpo? E por que você sente dor no corpo no dia seguinte? Porque você nunca está condicionado. Você está sempre no pré-condicionamento. Você nunca está condicionado. Quando você vai com a frequência que você tem que ir, você faz os exercícios, se sente disposto, se sente vigor, se sente legal e faz exercício e no dia seguinte você não sente dor. Porque você está condicionado. Cezão, o que isso tem a ver com a gasolina ou com o etanol aditivado? É a mesma coisa. Você, para que o carro fique condicionado, você precisa usar com frequência. Não é uma vez na vida ou tá na morte para limpar o tanque. Isso é mito. Se você usar uma vez na vida ou outra vez na morte, para ele você está tentando condicioná-lo. E você está sempre no pré-condicionamento. Entendeu? Ah, mas é verdade que se eu nunca usei gasolina aditivada, a hora que ela entrar, ela vai arrancar um monte de crosta e isso vai entupir meu bico injetor? Não! Isso é mito! Isso não é verdade. Por quê? A gasolina aditivada, ela não arranca placas, ela dissolve, vira líquido, né? Através dos dispersantes do detergente, ela vira um líquido. Ela não fica partículas pesadas a ponto de entupir. Isso daí é mito, ok? Respondendo aqui as perguntas sobre o combustível. Voltando na história pneu. Já aconteceu com vocês? Porque comigo acontece direto. Olha na garagem. Aliás, eu tenho um spoiler para fazer para vocês. Como a gente está parado no programa Auto Esporte, nós estamos gravando matérias aqui de casa. Eu falei isso no última live que eu fiz. E eu estou gravando uma matéria sobre exatamente esses cuidados, mais especificamente de pneus. E quando eu tirei o meu carro da posição que ele estava parado já ali há 7 dias, 8 dias, já aconteceu com vocês de ficar no piso, uma marca do pneu assim, ó, certinha, e aí o pneu sai e fica aquela banda de rodagem grudada assim no chão? Na cor do pneu, escura? Pois é, aquele tamanho que você viu ali, aquela bolacha no chão, é o quanto o teu pneu ficou quadrado. Se o teu piso for um piso frio, um porcelanato, mas principalmente um granito, quem interfere nisso é a temperatura. Ele vai ficar quadrado ali naquele ponto. Quando você começa a sair com o carro, esse quadrado fica batendo no chão. Você sente uma trepidação no volante. Passou algum tempo, como o pneu esquenta, ele volta a ficar redondo de novo e você não sente aquela trepidação. Para diminuir esse efeito, movimente seu carro na garagem. Dá aquela partidinha nele. César, mas eu ouvi você falando que a gente não pode esquentar o carro antes de sair. E é verdade, não é mais necessário fazer isso. Já dê partida e ande com o carro. Mas neste caso que nós estamos vivendo, que você não vai... Voltou? Tem uma coisa ali embaixo? Olá, voltou para vocês aí? Me disse que voltou? Aí, Luiz Moraes disse que já aconteceu sim. Então, o que você faz? Se você tiver espaço na garagem, vai um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás.
e muda aquela posição da banda de rodagem no chão. Se era aqui que estava tocando, vai um pouquinho mais para frente e muda essa posição, ou vai um pouquinho mais para trás. César, rapaz, você não tem noção. Minha garagem, ó, é apertadinha, só cabe o carro. Eu não tenho como pôr um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente. Calma, olha o que você vai fazer. Você vai dar ré no carro, como quem vai sair da garagem, esterçando o volante para um lado, esterçando o volante para o outro, fazendo um zigue-zague, assim, ó, saindo com o carro. Saiu um carro da vaga, engata a primeira e vai em linha reta. Pega o bico, aquele de encher o pneu, como referência. Marca onde é que ele estava ali apontado, para onde ele estava direcionado. Você vai ver que quando você voltar com o carro na posição, ele vai estar em outra. Quando você saiu fazendo esse movimento, você percorreu uma distância maior do que quando você voltou em linha reta, que foi um percurso menor. Isso já é o suficiente para ele mudar a posição. Ou então, quer uma outra dica? Sai com o carro e entra de ré. Você vai mudar a posição do carro ali e vai evitar que esse fenômeno flat spot, que é o pneu quadrado, fique afetando. Mas César, isso dá problema? É muito raro, é muito pouco. Mas nós estamos de quarentena, caçando o que fazer, isso daí vai ajudar sim. O problema de flat spot no inverno, em países que são muito frios, é que essas primeiras batidas, elas vão gerando um desgaste sim. E com 5 mil, 8 mil, 10 mil quilômetros, você tem lá uma deformação, né, uma desuniformidade na banda de rodagem que nenhum balanceamento tira depois. Então, é uma preocupação que vale a pena, vamos combinar que pneu é caro, tá bom? Como eu disse, para fazer essa manobra, você tem que fazer o que? Dar partida no carro, então preservar a bateria. Veja que falamos de 3 itens. A gente falou da gasolina, nós falamos para preservar, né, o combustível. O melhor combustível para esse período é um combustível de alta octanagem ou aditivado. Falamos sobre a parte elétrica do carro, a partida, a bateria, e falamos agora dos pneus. Agora eu quero criar aqui um capítulo específico de lubrificante. E como para esse momento, né, a YPF ela é a mais recomendada. Vamos lá. Os carros estão parados e por estarem parados na garagem, tenta imaginar o lubrificante lá dentro do motor. Quanto mais parado ele está, o lubrificante está escorrendo, está descendo e está ficando lá embaixo. Parte deles não vão descer porque válvulas vão fechar e manter lubrificantes ali em cima, manter lubrificante na parte de cabeçote, mas as partes em contato ali que vão subir, descer e ter atrito, né, metálicas do motor, é uma parede que está em pé. Então ela vai escorrendo ali. Não vai. Por que não vai? Veja bem, se você tem um lubrificante de boa qualidade, pode não parecer, mas aquelas superfícies, por mais lisa que aparente, ela tem micro furinhos. Quando você se preocupa com o pacote de aditivos que você tem, o lubrificante que é específico para montadora, homologado, ele tem nanopartículas que vão entrar exatamente ali. E eles não vão escorrer, que é aonde eles têm que estar, esperando, né, quando o anel subir para varrer junto com o pistão. Então, pacotes de aditivos robustos, eles ficam impregnados nessas micros poros e cavidades que tem ali, com tecnologia que mantém ali, né, aquela cerinha para na hora da partida ele subir. Quer ver agora como fica legal explicar o que é o 5W30, 0W20, o que isso quer dizer? Vamos lá. 5W30, por exemplo, é a viscosidade. A viscosidade está ligada à fluidez do lubrificante. Quando você fala 5, isso significa que a fluidez dele é mais líquida. 30, ele está com a fluidez um pouco mais grossa. Por que isso acontece?
Quando eu dou partida, e a primeira partida, o lubrificante tem que subir muito rápido. Ele tem que molhar todas as peças muito rápido. Então eu preciso do lubrificante subindo rápido e molhando todas as peças quando ele está na temperatura ambiente, considerado motor frio. Na medida em que, César, por que ele não continua a 5? Quando o motor esquenta, senão ele iria queimar o óleo. A quente, aquela fluidez muito líquida, ia fazer com que o lubrificante queimasse. Pega o 0W20. Por que 0W20? Porque os motores foram ficando cada vez mais estreitos, as passagens cada vez mais apertadas. O 5 já teria dificuldade de subir num motor com eficiência energética, o famoso downsize. Eu preciso dele quase com uma viscosidade de uma água para ele subir, a bomba não ter dificuldade para subir, ele está mais fluido. Entenderam? Só que se ele ficar assim, quando o motor está quente, o que vai acontecer? Ele vai queimar esse lubrificante, você vai ter queima de óleo. Então, ele, dentro do pacote de aditivos dele, passa por uma transformação em função da temperatura e aí ele se adequa com uma fluidez, no caso 30, quando o motor está quente. Beleza? Quer ver outro pacotinho que para agora faz toda a diferença? TAS, que todo lubrificante tem o redutor aí, né, o anti-stress da YPF. Por quê? Quando você tem esse anti-stress, é exatamente nessas primeiras partidas que você tem o maior estresse do motor. Hoje as pessoas não estão dando partida e conseguindo andar com o carro longas distâncias. Então, dificilmente o lubrificante, o motor, enfim, chega na temperatura ideal de trabalho. E aí, você está sobre o que a gente chama de condição severa. Se você não tiver o anti-estresse, porque os motores estão trabalhando com mais estresse, esse motor vai durar menos, esse lubrificante vai durar menos, entendem? Tanto que, em condição de estresse, na verdade, você não troca o lubrificante, por exemplo, a cada 10 mil, você deveria trocar ele a cada 7 mil. Para que o TAS está ali? Para tentar levar, mesmo em condição de estresse, esse lubrificante até 10 mil. Viram como todos esses pacotinhos fez toda a diferença? Imagina o sujeito que está com o seu carro na garagem, pôs o lubrificante mais barato, que não vai conseguir parar ali, né, nos poros da parede, por exemplo, do pistão, né, da camisa, que não tem um anti-estresse, que você nem se preocupou com o índice dele de partida a frio, que é o primeiro número, 5W30, 0W20. Então, mais do que nunca, para o momento em que nós estamos vivendo agora, o lubrificante ele é fundamental para essas poucas partidas que nós vamos dar, porque é nessas poucas partidas que a gente vai gerar o que é de pior para o motor, porque o que mais detona motor é partida a frio, e nós não vamos nem conseguir esquentar o motor direito, a gente sempre vai estar na pior condição. Se essa película protetora, se esse sangue que entra dentro do carro não for de boa qualidade, esses motores tenderão a ter sequelas lá na frente, entendem? Por isso que cada vez mais nós temos que recomendar, termos a certeza do produto que nós temos na mão, do que ele pode proporcionar, né, de qualidade, de eficiência, a tecnologia empregada. Por isso ele é o que é, por isso ele custa o que custa, por isso nós temos um portfólio tão grande que o 5W30 que vai na Volkswagen não é mesmo o 5W30 que vai na GM e daí por diante, porque são motores diferentes, pessoas e motores e carros diferentes exigem tratamentos diferentes. Você não vai tratar, você vai tratar igual os iguais. Pessoas e carros diferentes, você vai tratar diferente. Então, quando você tem um portfólio como esse, fica muito claro explicar. Eu não vou me assustar nem um pouco, se baseado nesse argumento que nós estamos tendo aqui, vai ter cara que fala assim, eu vou ter que dar uma saidinha para trocar o óleo do meu carro, sim.
Porque o cara fala assim, eu não estou andando, olha como é a cabeça, é natural, faz até sentido. O cara fala, eu estava para trocar o óleo, mas eu nem vou andar com o carro, por que eu vou trocar o óleo? Exatamente porque você não vai andar com o carro, você vai dar pequenas partidas, você está detonando o teu carro. Vá trocar o óleo pelo óleo certo, pelo um Elaion, baseado no que pede as especificações do seu carro, com um anti-estresse, para essas partidas que você está dando na garagem. Esses caras têm que trocar o lubrificante agora, se não são um lubrificante adequado, ou se estão próximos da hora de troca. Esse momento de partidas esporádicas, você precisa do lubrificante correto dentro do carro. Você precisa de um combustível ou aditivado ou de alta octanagem. Esse é um momento onde, quando é que você dá para o ser humano a maior atenção? Quando ele está bem, quando ele está praticando exercício físico, quando ele está comendo bem, quando ele está dormindo bem, é aí que você dá atenção para ele? Não, você dá atenção quando ele está doente, quando ele está espirrando, quando ele está parado. É aí que você fala, opa, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E é a hora de você entrar com o quê? Com alimentação boa, com descanso e daí por diante. O momento do carro parado é um momento, repito, que a gente tem que ter um grau de olhar, você tem que ter uma exigência no olhar para o carro, não de quem está descansando. Vocês estão em casa agora, vou falar com as mães e com os pais aí. Tem pai e mãe falando assim, caramba, eu não aguento mais meu filho em casa. Esse moleque é doido, ele não para. Você viu que a professora e as escolas sofriam? Agora está em casa. Para você ver o que você terceirizava para a escola. Claro que tem uma criançada aí que é um doce, né? Mas você tá vendo, né? Porra, não vejo a hora dele ir para a escola. Por quê? O que será, né? O que eu quero dizer? Mas na hora que ele está tristinho, moado no chão, você faz o quê? Opa, peraí. Aí você lança um olhar diferente. Quando ele diminui o ritmo. O carro, quando diminui o ritmo, é aí que você tem que ter um olhar diferenciado para ele. Prestem muita atenção nisso. Tem gente que vai pensar assim, cara, coronavírus, quarentena... Quem é que vai? A gente vai ficar falando aqui de trocar óleo, existem outras prioridades, gente. A vida ela está continuando. Nós estamos dando um olhar que é o cuidado para o carro. Na quarentena, nós temos que usar a cabeça, nós temos que pensar, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Se a gente só ficar sentado no sofá assistindo televisão e contando o número de mortos na Itália, na Espanha, mantenha a cabeça ocupada. O que nós estamos fazendo aqui é pensar em coisas que sejam úteis para a nossa vida, para o nosso patrimônio, para o nosso carro, aprender mais. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui nos ouvindo nem tinham se dado conta dessa coisa do carro parado precisa de uma exigência maior do que quando ele está andando. Olha como a gente aprende frente às circunstâncias que a gente está vivendo. Vou repetir, gente. Não desejem para que aquele mundo que a gente tinha volte, porque ele era um problema. Nós precisamos voltar sim, mas muito melhor do que éramos. Muito mais criativos, amando mais o próximo, com ideias mais geniais, se reinventar. Aquele mundo que existia, ele não se sustentava mais. A gente estava vendendo o almoço para comer a janta. Olha como a natureza, ela é implacável. Eu vejo pessoas dizendo assim, o ser humano ainda vai acabar com a terra. Oi? Como é que é? Vai não, filho. Jamais o ser humano será capaz de destruir com a terra. Porque a hora que você começa, eu vou fazer uma analogia que é da minha cabeça. A terra, ela é um organismo vivo. Um organismo. A gente, quando pega o vírus, o que é o vírus?
é alguém entrando, e a hora que ele chega aqui, ele começa a, em vez de usar, já que ele pegou uma carona, vamos usar esse corpinho aqui com delicadeza. Vamos usar esse corpinho aqui com decência. Senão, quem é que começa a trabalhar? Meus anticorpos. E eles começam a bombardear. É o que a natureza está fazendo agora. Pode ver que os rios estão mais limpos. Pode ver que não afetou nenhum animal. Ela mandou o mundo, nós, vírus do globo terrestre, dá um tempo. Ó, segura a onda aí, que eu vou dar uma reestabelecida aqui. Quando às vezes ela, só que, lógico, ela leva, que é a seleção natural, um monte de gente junto com ela. Se essa ficha não caiu, nós estamos ferrados. Essa é uma grande demonstração que a natureza está mostrando para a gente. Que ela sempre vai vencer. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. O mundo ganha, a terra ganha, a natureza ganha e a gente usufrui e ganha. Quando a gente estiver querendo só a gente ganhar, ela vai dar na gente essa patada que ela deu para ela poder respirar. O nosso alimento é o planeta. Se a gente não cuidar do planeta, é a mesma coisa que você estragar a comida que você come. Você não vai se alimentar de coisa saudável. É dela que a gente tira o nosso sustento. Eu acho que todo esse episódio, pelo menos para mim, está me fazendo refletir muito com relação a isso. Está me fazendo refletir muito sobre as pessoas, sobre o que eu quero. A gente, sabe, e você olhar para o próximo e falar, caramba, será que eu posso ajudá-lo de alguma forma? E não só ter vontade, fazer coisas práticas que realmente façam a diferença na vida do outro. Enfim, como não podia ser diferente, no finalzinho da nossa live aqui, eu aproveito aí para passar algumas palavras que confortem os nossos corações. O que eu tenho certeza, mais uma vez, é que a gente não vai voltar mais a ser como era antes. Nós vamos voltar muito melhores do que éramos antes. Quer ver um outro exemplo disso? Eu não ia falar, mas vamos embora. Tem um estudo que diz o seguinte, que dentro desse mundo frágil que a gente estava vivendo, as pessoas estavam correndo atrás de remédios para dor de cabeça, remédio para potência, remédio para estar mais... Todo mundo, quando na verdade o remédio que a gente tem que ter é uma palavrinha chamada otimismo. Mas as pessoas preferem tomar um remédio, porque acham que vão ficar melhor, do que buscar dentro de si mesmo o remédio que é o otimismo. É muito triste, mas tem muito mais gente com medo de morrer do que com vontade de viver. Entenderam a diferença? Tem muito mais gente com medo de morrer do que com vontade de viver. São duas coisas completamente diferentes. Então nós não temos que estar preocupados em morrer, nós temos que estar preocupados em viver. E eu quero falar com essa galera aqui, eu quero começar a falar com a Cristina Rocha. Essa foi uma pausa que o mundo nos pediu. Vamos parar e pensar e realizar. Roberta Brito, top amiga lá, ela concordou com o que foi dito lá. É hora de humanizar e não politizar. Muito bem, Emerson. Aí eu vou lembrar o que eu disse na última live e é desse jeito que eu queria fechar minha última live. Esse é o momento de investirmos na energia que nos une e não no que nos separa. YPF é a energia que nos une. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês aí. Espero nos vermos muito rápido, fazendo mais coisas melhores do que éramos antes. Obrigado, YPF, por esse momento, por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Francine, live maravilhosa. Obrigado, César, e a todos do marketing. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Valeu, César. Grande abraço para você também. Andrezão, fica com Deus. Luiz Fernando Roncarate, esse é o cara. É isso aí. Todos estamos juntos. Excelente, César, o Pablo Moraes. Pablo, um beijo no seu coração. Valeu, Luiz Moraes também. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.